Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia. Mais uma vez juntos para nós desfrutarmos do nosso alimento diário, semana número 2. E o tema é o Evangelho da Glória de Deus, parte 1. Nossa leitura bíblica hoje está em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que fala: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Também nós temos aqui 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, que nos fala: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combata o bom combate. Também o capítulo 4, versículo 14, não sejas negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E, por fim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que nos mostra que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, mente sóbria. O tema de hoje é chamados para queimar no espírito. O versículo para a oração é: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro ponto que vai mostrar para nós que nós estamos conectados com Cristo. Pelo fato de estarmos conectados com Cristo, o nosso espírito, ele queima. Nós temos fogo. Quando nos conectamos com Cristo, o nosso espírito queima. Quando o nosso espírito queima, nós abrimos a nossa boca e ministramos esse Cristo às pessoas. E pelo fato que o nosso espírito está em fogo, o coração das pessoas também começa a queimar. Podemos ver isso claramente na experiência dos dois discípulos que caminhavam para Emaús logo após a morte do Senhor. E quando eles estavam descendo para Emaús, o Senhor em ressurreição apareceu ali para eles. Mas eles não conheceram o Senhor, mas o Senhor estava ministrando, o Senhor estava falando com eles. E eles mesmos testificaram posteriormente que quando o Senhor falava, o coração deles ardia. Então a mesma coisa ocorre, irmãos, quando o nosso espírito está queimando. O nosso falar também faz com que os corações daqueles que nos ouvem queimem também. Então, que o nosso coração possa estar cheio do fogo do Espírito, que o nosso Espírito possa ser uma tocha queimando para contagiar as demais pessoas. Então, nós não podemos ficar parados, devemos buscar esse fogo, devemos nos conectar com o Senhor. Então, essa chama vai começar a queimar e assim é que nós podemos ter paz. Se nós não Enquanto a chama do Espírito não queimar em nós, nós não devemos ter paz, nós não teremos paz. E nós somos chamados por Deus e dele recebemos uma missão. E nós temos sido preservados por ele até agora, nesses tempos finais, porque somos os trabalhadores da última hora. Mas o Senhor precisa de trabalhadores da última hora que tenham um espírito queimando pelo Evangelho, a fim de que possamos incendiar toda a terra com o fogo do Evangelho. Como nós temos ouvido, através da palavra, que o Senhor veio trazer fogo a essa terra. Que fogo o Senhor veio trazer? É o fogo do Evangelho. Então o Evangelho não é uma questão de levar doutrina para as pessoas. A igreja, como a coluna e base da verdade, ela é como uma sarça que está queimando, que está ardendo. Então, o fogo da verdade é que ilumina as pessoas. A verdade do Evangelho é que vai iluminar e vai queimar as pessoas.
E para pregar o Evangelho da glória de Deus, nós não recebemos de Deus um espírito de covardia. A fim de pregarmos o Evangelho a todas as pessoas, o Senhor tem nos dado o espírito de poder, de amor e de moderação. Covardia aqui é timidez, é medo, é vergonha. Mas, na verdade, o nosso espírito é um espírito ousado, é um espírito forte. Esse é o Espírito de Deus em nós. Na verdade, o Espírito de Deus em nós é um espírito de fogo, é um espírito de poder, é um espírito de amor, é um espírito de mente sóbria, de moderação. Então, nós precisamos permitir que esse espírito flua de nós. Nós não podemos falar assim, não, essa palavra não é para mim. Essa palavra é para aquele irmão, é para aquela irmã. Essa palavra é para aquele jovem, para aquele adolescente, é para aquele irmã mais crescido do que eu. Não, nós não podemos tomar essa atitude. Mas nós devemos falar sim e amém. Receber essa palavra para nós. Se nós estamos tendo acesso, estamos escutando essas palavras, é porque essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós porque nós temos ouvido essas palavras. Toda semana o Senhor tem dirigido essas palavras a nós, seja nas reuniões da igreja, seja através da leitura do nosso alimento diário. O Espírito está falando conosco. A intenção do Espírito de Deus em ministrar essa palavra a nós é acender o nosso espírito, é nos levar ao exercício do nosso espírito. E nós devemos declarar: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor. E nele nós tudo podemos. Nós podemos falar do Evangelho às pessoas em qualquer ambiente, em qualquer lugar, a qualquer hora, porque o Senhor nos fortalece. Em nós mesmos, nós não podemos, mas nós não podemos permanecer em nós mesmos, porque em nós mesmos nós somos tímidos, somos medrosos, temos vergonha. Só pelo Espírito de Deus, mas nós temos que ter uma consciência, amados. O Espírito de Deus não está no céu apenas. O Espírito de Deus está em nós, está dentro de nós, está no nosso espírito. Por isso que aqui no capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 18, o apóstolo Paulo está admoestando o jovem Timóteo. Ele fala assim: esta é a admoestação que eu faço a você, meu filho Timóteo. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, firmado nelas, você combata o bom combate. Nós, embora não estejamos na época do apóstolo Paulo, mas nos dias atuais, o falar profético também tem nos empoderado. Quando eu estou aqui ministrando essa palavra, você precisa se sentir como alguém que está recebendo uma profecia, e a imposição das mãos do presbitério, do apóstolo. Nós estamos aqui nesse momento em nome do apóstolo, em nome do Senhor Jesus, como líderes nas igrejas. Nós estamos aqui impondo as nossas mãos para que você receba esse poder, essa força que vem do seu espírito, que na verdade o Espírito do Senhor está habitando no seu espírito. Então sinta-se como alguém que recebeu a imposição das mãos e combata o bom combate firmado nessa profecia. Você está liberado, meu irmão. Você está liberada, minha irmã. Meu amado jovem, você também está liberado. Nós estamos aqui nesse momento ministrando essa liberação na sua vida, para que você tenha força para combater esse bom combate. E é como se Paulo também estivesse dizendo ao jovem cooperador: não fique passivo, não aceite a derrota, mas exercite o seu espírito pela fé. Ou seja, você já recebeu a imposição das mãos. O que mais você está esperando? Agora cabe a você uma reação, uma atitude. Combater o bom combate. E no capítulo 4, versículo 14, ele fala assim: não seja negligente para com o dom. Qual é o dom? O dom é o próprio Espírito que habita em nós. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia,
com a imposição das mãos do presbitério. Então nós estamos totalmente liberados. Ao falar a palavra profética, concede a você essa profecia. E existe uma identificação. Basta você dizer: Senhor, isso é para mim, amém, eu recebo, aleluia. Aí acontece a realidade da imposição das mãos e você recebe a missão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos nós já devemos sentir liberados, incumbidos, empoderados, porque nós temos o dom do Espírito em nós. E o encorajamento do apóstolo continua no capítulo 1 Timóteo, aí, capítulo 4, versículo 7, a parte B, fala assim: exercite-se pessoalmente na piedade. Exercite-se pessoalmente na piedade, ou seja, o exercício do Espírito não é algo que outro pode fazer por você. Você tem um Espírito, e esse Espírito não é de covardia, mas o seu Espírito, mesclado ao Espírito de Deus, precisa ser exercitado. E esse exercício é pessoal. É você, é nós que temos que colocar o nosso espírito para funcionar. Então exercite pessoalmente na piedade, ou exercite seu espírito. Se a piedade é uma vida que expressa Deus, e Deus é espírito e vive em nosso espírito humano, não devemos viver e andar no espírito. Nós devemos viver e andar no espírito para expressá-lo em nosso viver. Como lemos neste outro versículo: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Para expressar Deus precisamos ser unânimes em espírito, com Ele constantemente, ou seja, nós vamos constantemente exercitar o nosso espírito a ponto de viver e andar por meio do Espírito. Então nós precisamos até mesmo recorrer à prática de invocar o nome do Senhor, porque a maneira mais prática de viver no Espírito, de exercitar o Espírito, é invocar o nome do Senhor. Nós temos a facilidade de sair do Espírito, mas nós também temos uma maneira muito prática de nos voltar ao Espírito, que é invocar o nome do Senhor, é dizer: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Isso é o exercício do Espírito. Naquela época de Paulo, as pessoas não tinham muita consciência de cuidar da saúde. Eles faziam exercício físico mais por competição, participar de Olimpíadas, essas coisas assim, para ter uma coroa corruptível. Então, nesse sentido, Paulo falou: olha, Timóteo, o exercício físico para pouco aproveita, mas o princípio do exercitar para se fortalecer, para ficar em forma, é um princípio correto. Então, isso se aplica também à nossa vida espiritual. Quanto mais nós exercitarmos o nosso espírito, mais nós vamos nos tornar pessoas saudáveis, mais nós vamos nos tornar pessoas fortes, pessoas que têm resiliência, resistência para combater um combate, para correr uma carreira, para enfrentar uma situação, porque o nosso espírito está forte, porque no nosso espírito tem poder, porque no nosso espírito tem fogo. Podemos tanto cuidar de nós quanto daqueles que estão ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar aqui, esse exercício do Espírito, ele é tão importante, mas tão importante, que se nós pararmos de exercitar, nós vamos voltando à estaca zero. Ou seja, o fogo vai se apagando até mesmo, ou vai diminuindo, daqui a pouco começa a fumegar e daí a pouco para totalmente. Então uma coisa que nós não podemos parar é de exercitar o nosso espírito por meio de invocar o nome do Senhor, a fim de reagirmos à comissão que o Senhor Jesus conferiu, entregou a cada um de nós no dia em que nós recebemos o seu Espírito por meio do crer. Amados irmãos, fica aqui essa palavra para nós nesse dia. Vamos retomar ao exercício do nosso Espírito, porque o Senhor nos chamou para queimar no Espírito, e quando nós queimamos no Espírito, nós pregamos o Evangelho às pessoas. Nós tanto crescemos em vida, temos saúde espiritual, quanto também conectamos as pessoas
ao próprio Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Até mais, amados.